Olá, amigas e amigos, estamos de volta em mais um podcast, sempre com um convidado especial. Hoje eu tenho a satisfação de receber aqui mais um candidato a prefeito de Belém, dessa vez o apresentador, jornalista Jefferson Lima. Jefferson, muito obrigado, amigo, pela sua visita. Obrigado, Diógenes, satisfação estar contigo aqui. Olha, o Jefferson já foi um candidato que disputou eleições no Estado com uma votação muito expressiva, como a última para o Senado, né, Jefferson? E que se apresenta pela segunda vez como candidato a prefeito de Belém, né, Jefferson? A primeira vez foi em 2012, onde nós obtivemos 99.780 votos, se eu não me engano, e o Senado foram 742 mil votos, né? Muito voto. Em 2020... aquele fato inusitado, que aliás foi muito bem propagado pelo teu site, né, pelos teus canais de comunicação, aquele golpe, né, de 2020 que a gente chegou no partido para a convenção para ser candidato e me colocaram numa forca, né, me colocaram numa degola e acabaram me sacando. Te tiraram de rota, como dizem. E mudou completamente o tabuleiro das eleições naquela época, né? Na época foi retirado eu e o delegado Éder Mauro. Mas as votações foram muito boas, graças a Deus, né? A gente só cresceu e foi ganhando mais experiência. O meu trabalho como comunicador na televisão e no rádio me fortaleceu cada vez mais. E graças a Deus o Partido Podemos me fez essa proposta para que nós pudéssemos disputar as eleições, né? Passamos pelo processo da convenção e estamos aqui hoje, dando essa entrevista para você. Muito bem. Jefferson, tu és um profissional da comunicação que tem se destacado por uma presença muito forte dentro de áreas críticas do município, não só de Belém, Ananindeua, Marituba, enfim, daqui da região metropolitana. E, ao mesmo tempo, estabelecendo um laço com pessoas, com lideranças que criticam a atual gestão, então as gestões dessas prefeituras, dessas gestões municipais da região metropolitana. Me conta como é que está a tua campanha, como é que está a tua interlocução com a rua, com o eleitor, nesse processo eleitoral que tu estás disputando a prefeitura de Belém. Diógenes e telespectadores do Canal 9 e do seu site, é muito legal porque há uma diferença muito grande na minha candidatura e na candidatura dos outros candidatos. Porque quando a pessoa sai às ruas, é que ela faz a verdadeira pesquisa de como é que está a sua pessoa, como é que está a figura do candidato. E graças a Deus as pessoas não me veem como um político passando na rua. Veem como Jefferson Lima, né? O cara que há 29 anos ajuda a comunidade, que mostra os problemas, que com as câmeras, quando estão desligadas, continua na comunidade para entender a história da Dona Maria, né, que está sofrendo ali com alagamento, ou com a falta de oportunidade, ou porque não conseguiu um atendimento no posto de saúde. Histórias verdadeiras, reais, que eu acompanho nessa minha trajetória, vamos dizer, de 29 anos como comunicador. E quando a gente chega nas ruas, a nossa campanha ela é alavancada pelo sentimento, pelo sorriso, pelo abraço das pessoas, pelo agradecimento. Tem pessoas de ruas que eu passo e a pessoa fala, pô, você ajudou minha mãe, eu ganhei um prêmio contigo na rádio, você fez a denúncia aqui na nossa rua, o asfalto chegou, olha, você lembra que você ajudou meu avô com uma cadeira de roda? Então isso para mim é muito maravilhoso, Jorge, porque a gente não construiu isso ontem, né? Eu não sou produzido por ninguém, não sou produzido por nenhum político. Eu sou o Jefferson Lima, né? Que veio da periferia e que conseguiu fazer de um programa de rádio um elo, uma ligação entre o meu trabalho, a minha pessoa, a minha humanização e a ajuda para essas pessoas. Portanto, onde a gente vai, meu querido, está muito diferente das pesquisas que colocam a gente em terceiro lugar. O que a gente percebe é que nós estamos no primeiro lugar no coração do povo, porque as manifestações são carinhosas, nós não somos distratados em nenhum momento. As pessoas entendem que, na verdade, eu sou o candidato do povo e eles depositam toda a esperança na nossa proposta, do nosso projeto para a cidade de Belém. Jefferson, tu também tem ciência que Belém tem muitas dificuldades em relação à arrecadação.
Um exemplo disso, tenho discutido com os outros candidatos, é a distribuição da cota parte do ICMS. Os prefeitos do Brasil inteiro reclamam também da distribuição do bolo orçamentário pela União. Você fala do repasse do De duas FPM, coisas. né? Não, de duas coisas. Da questão dos repasses estaduais e federais. Certo. Os municípios brasileiros, os prefeitos, possuem entidades organizativas, né, como federação, confederação. Sim. E todo prefeito reclama da distribuição desse bolo orçamentário. No Pará, nós temos aqui uma reclamação geral, principalmente dos municípios mais populosos, como Belém, Ananindeua e demais, de que há uma injustiça por conta da distribuição do bolo orçamentário do ICMS. Municípios como Paraupebas, Canaã, arrecadam muito mais, tendo um fluxo, um volume populacional muito maior, uma extensão muito maior. Como é que tu pretende lidar com isso caso seja eleito prefeito de Belém? Diógenes, nós sabemos o que tem que acontecer é que um gestor precisa capitanear, no bom sentido, recursos e que não dependa unicamente do governo federal. Nós temos repasses do SUS, nós temos repasses do SUAS, né, que é o Sistema Único da Assistência Social, nós temos repasses do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação Básica, que é o Fundeb. E eu estava dando uma olhada nos índices, nos indicadores da Prefeitura, que tem apenas 17 convênios com o governo federal, quando na verdade poderia ter muito mais do que isso. Eu nem sei quantos ministérios tem hoje no governo federal. O problema todo é preguiça, falta de compreensão de pegar pessoas capacitadas e técnicas para que a gente possa buscar mais recursos. E mais do que isso, eu vejo que essa questão, por exemplo, da prestação de serviço na cidade, a gente tem um percentual muito grande de pessoas que estão na informalidade, mas que são prestadores de serviço. Para se ter uma ideia, Diógenes, nós temos várias linhas de arrecadação no município, e uma pessoa me ligou e disse, pô, Jefferson, eu quero pagar um ITBI, né? Que é aquele, quando você vende uma propriedade, você tem que pedir, tem que pagar esse imposto, e a prefeitura dificulta, ou seja, há uma burocracia nessas documentações, porque a pessoa quer pagar e não consegue por conta da dificuldade que tem. Eu acho que o município ele tem que ter uma forma de arrecadação, sem ferir o bolso do contribuinte. Ele tem que prestar um serviço de excelência e tem que fazer com que essas pessoas que prestam serviço e fazem a economia circular, porque são informais, são vendedores de rua, são pessoas que não têm um CNPJ, a prefeitura não incentiva para fazer com que ela se transforme no microempreendedor individual, para que ele possa entender que ele pode começar pequeno e depois crescer, né, com a sua prestação de serviço. Fica tudo ao léu, fica tudo jogado. Eu acho que a gente não precisa depender apenas dos repasses federais, mas fazer com que o município, através dos seus trabalhadores de Belém, desenvolvam esse crescimento econômico e as pessoas possam viver na prosperidade. É assim que eu penso. Candidato, nós temos aqui um problema muito grave com relação à saúde e educação, como outros grandes capitais. Você tem feito uma campanha que tem fortes críticas sobre isso. Quais são as suas propostas do plano de governo para essas duas grandes áreas, que ao mesmo tempo, como você falou, né, tem repasses federais e a gente, né, ouve muitas queixas, sobretudo da população mais pobre, que não tem dinheiro para pagar nem plano de saúde, nem escolas privadas para os seus filhos? É complicado. Quando a gente fala de saúde, a gente tem que pensar logo no básico, né? Porque tem que ter atenção primária, ô Diógenes, você é um cara inteligente. A atenção primária, ela vem justamente da gente entender as equipes do programa Família Saudável, que eu lembro da estratégia da família. Como é que funciona a estratégia da família? Aliás, houve aí um aumento significativo de agentes comunitários de saúde e também de todos que compõem a equipe da estratégia da família, que é um repasse também do SUS. Como é que funciona isso? Essas equipes têm que atender uma população de aproximadamente 4 a 5 mil pessoas, né, que na verdade é um médico. Só isso? Não, para cada equipe, né, atender ali um percentual de 4 a 5 mil pessoas, que é um médico, é um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um agente comunitário de saúde e um profissional da saúde bucal, né,
atende apenas 15% à saúde bucal. Eles conseguiram chegar para 85%, que ainda é pouco, temos que chegar a 100% do Estratégia da Família. Essas equipes, elas fazem a atenção básica, a atenção primária. É para detectar a dona Raimunda, como é que está a questão tem diabetes, tem pressão alta. Se tem pressão alta. A saúde preventiva. A saúde preventiva. Mas quando se detecta uma patologia, eles pegam e levam essa pessoa para um posto, para uma unidade básica de saúde. Já dá um encaminhamento, né? Pois é, cara. E quando chega nessas unidades básicas de saúde, é aí que vem o problema. Falta médico, não tem medicamento, é o que eu mais ouço, não tem medicamento. A gente vê que está fazendo uma caminhada, a dona Maria vem com uma receita da prefeitura pedindo para que eu continue. Não posso fazer isso, dona Maria, comprar agora o seu remédio, porque eu sou candidato, né? Isso vai acabar me atrapalhando. Mas a gente percebe, o Diógenes, que a construção do SUS ela é muito bonita. O repasse é milionário. Eu não sei te precisar agora quantos milhões entram no cofre da prefeitura, porque até essa transparência não existe lá. O cidadão não consegue perceber quanto se investe ou quanto se gasta para esse tipo de coisa. Então, o Estratégia da Família, ele funciona, mas quando ele vai levar para as bases, que é a unidade básica de saúde, que é o posto médico local, que é para fazer aquela retaguarda, não acontece, porque simplesmente o especialista não vai, né? A receita ela é colocada na hora e a pessoa toma, vai lá tomar um remédio, chega numa farmácia popular, não tem o remédio. E aí que vem o grave problema. Essas pessoas, ao invés de ter essa retaguarda, eles vão correndo para o pronto-socorro municipal. Chega no pronto-socorro municipal, tá com dor de dente, tá com dor de cabeça. E o pronto-socorro o nome já fala, é para urgência aí e tem emergência. Um cara baleado, tem um cara... Né? O cara baleado, ele poderia ser tratado numa UPA, tu sabias disso? Numa unidade de pronto atendimento, mas não dá para atender, porque realmente o médico também não está lá. Aí eu te pergunto, por que esses caras deixaram esse sucateamento da saúde acontecer e abarrotar o pronto-socorro do Guamá e da 14? É uma situação crônica. Eu tive no pronto-socorro lá para resgatar uma criança que precisava ser transferida por Fir Loyola. Nós conseguimos a transferência dessa criança, eu fiz até um vídeo, para poder resgatar essa de 6 anos, a criança com câncer, com problema oncológico, a mãe chorando. Jefferson, eles não querem liberar, eu tô com a transferência aqui. Eu fui lá, botei pé na porta, o cara veio querer me dar porrada, brigar comigo lá. Eu falei, calma, rapaz, eu só quero... Mal sabe que tu é jiu-jitsu, né? Não, e eu tava gravando isso lá na hora também. E ele começou a peitar a gente. Que é isso? Não vai... Cara, você não pode fazer isso, tem que haver humanização. E aí vieram as enfermeiras conversar comigo, vieram as nutricionistas conversar comigo, eu perguntei para elas, o que está acontecendo aqui dentro? Elas, Jefferson, não tem gestão. Não tem gestão. Eles compram medicamentos que não são utilizados para estragar, para gastar mais dinheiro, e os medicamentos mais caros não são comprados. Esparadrapo, gás não existe no pronto-socorro. O meu avô, de 96 anos de idade, morreu dentro do pronto-socorro. Ele veio do interior do estado, nós levamos ele para o pronto-socorro e meu avô morreu lá dentro. Ele estava lá sofrendo. Agora tem o. Teu avô? Meu avô, tem um ano atrás. O meu avô é do interior, cara. Ele nunca gostou de ter plano de saúde. Ele morava no Retiro Grande, na Ilha do Marajó, tomando leite de búfala, vivendo uma vida saudável. E de repente ele teve um AVC. Manda ele para a cidade. Para a gente correr, para tentar todo mundo juntar dinheiro para levar meu avô para um hospital particular, sairia muito caro, pela idade dele, né, pela questão do diabetes que ele já tinha. E aí ele foi para amputar uma perna no pronto-socorro. Aí quando eu cheguei lá, a enfermeira falou, Jefferson, tem que comprar gás. Que? Comprar gás, não tem. Esparadrapo não tem. E as pessoas trazendo ventilador de casa, cara. É pior do que no Vietnã. É um absurdo a gente ver isso, é desumano ver uma situação como essa. E meu avô, porque é o avô do Jefferson Lima, eu levei para lá para saber como é que funcionava. Quando eu entrava no pronto-socorro, era uma correria para cá, de gente para cá, de enfermeiros, de médicos. Um instante eles arrumavam alguma coisa para ajudar as pessoas, mas a gente percebe, amigo Diógenes, que lá não tem humanização. Não é por conta dos profissionais, que são tão vítimas quanto as pessoas que estão sofrendo lá. Alguma coisa está errada. A questão, por exemplo, de se fazer a transferência para um outro hospital fica na mão de deputados, de vereadores. A pessoa tem que recorrer a um político para conseguir uma coisa que tem que ser normal, tem que ser justa, a prioridade para quem está com emergência. Então, botar para funcionar as UPAs, chamar os profissionais para saber o que é que está acontecendo, por que estão sendo mal remunerados, por que eles estão tristes, por que eles não estão motivados a ajudar as pessoas. E entender com esse secretário de saúde, que eu não sei nem quem é, porque a prefeitura não apresenta os seus secretários de saúde,
essa deficiência de falar bem do pessoal da estratégia da família, que é a atenção básica, mas quando vai para atender para uma ultrassonografia, o aparelho está quebrado, o raio-x não funciona, a pessoa quer fazer um exame, não tem como fazer o exame, está com problema ocular, daqui a 7 meses, as pessoas sofrem com pedra na vesícula, meu irmão. Para esperar 7 meses para ser atendido, alguma coisa está errada, nós vamos abrir essa caixa preta da saúde, vamos fazer uma grande intervenção, inclusive eu vou pedir a participação técnica do Ministério Público para que nós possamos fazer uma atuação junto com essas equipes que vão fiscalizar com a gente, para entender aonde é que está o câncer da saúde municipal da nossa capital. Somando a isto, nós temos um grave problema também, porque o sistema é único de saúde, vamos falar de Ponta de Pedras, que não tem um hospital para atender as pessoas, o prefeito adora comprar uma ambulância, coloca o pessoal lá e joga para o pronto-socorro. Ou seja, nós precisamos entender também o entorno disso tudo. Né? Hospitais, municípios que fazem parte aqui da região metropolitana ou alguns municípios de ilhas que mandam tudo para o pronto-socorro, ou seja, se desfazendo do seu munícipe para jogar para Belém. Não que eu seja contra, nós vamos atender todo mundo, mas esse problema da deficiência administrativa nós vamos resolver com pessoas capacitadas para que a gente possa acabar com essa humilhação do povo da minha cidade de Belém. Jefferson, a questão da educação municipal também é uma pauta dentro da nossa entrevista. Eu não tenho visto muita denúncia com relação à educação, vou ser bem sincero, não vou ser leviano com relação a isso. Eu conversei... Mas quais são as tuas propostas? Deixa eu só falar rapidinho aqui. A merenda escolar. A merenda escolar ela é 100% orgânica. Né? A prefeitura prioriza, por exemplo, a agricultura familiar, mas eu acho que tem que ter muito mais. Nós precisamos chamar os nutricionistas do estado do Pará, né, de Belém, para que se possa fazer uma inspeção para saber como é que está realmente essa merenda, o que é que as crianças têm lá. Mas, além disso, Diógenes, nós temos um problema muito grande com relação à creche. A creche. A gente tem um percentual muito pequeno ainda de crianças que estão nessas creches e as mães sempre cobram para a gente: pô, Jefferson, precisamos de mais uma creche aqui no Guamá, a gente quer uma creche aqui na Cabanagem, eu quero trabalhar, não tenho onde colocar meu filho. E a gente percebe que há um atraso. Quando você atrasa a vida de uma mãe que quer trabalhar, ela vai ser dependente de um Bora Belém, por exemplo. Não sou contra. Ela vai ser dependente de uma assistência social. Pretende manter o Bora Belém? Eu pretendo manter o Bora Belém, mas para aqueles que realmente precisam. Mas tem mães que não querem receber mais, elas querem trabalhar. Mas tem gente que não precisa estar recebendo? Não sei te dizer isso, mas tem gente, por exemplo, que não quer receber porque quer trabalhar. Porque acha que ganha muito mais trabalhando. Mas não consegue porque o filho não tem onde colocar o filho. Então elas preferem ficar segurando a criança no colo, receber R$450, eu acho que é o máximo, né? O máximo, que é o Bora Belém, deixando de receber um salário, ou criando algum emprego particular, né? Fazendo alguma coisa que ela pudesse fazer, um curso de qualificação profissional, alguma coisa que pudesse dar capacitação para ela. Está contemplado hoje dentro do programa, ou não? Mas não é 100%. Voltando à questão da educação, por exemplo, não tem aula de robótica nas escolas municipais. Importante isso, né? Aula de robótica, hoje é a tendência do momento, né? Por exemplo, as crianças aprenderem não só a manusear o computador, mas aprender também a consertar, né? Você vai no Japão, as crianças de 8 anos sabem consertar celular, abrir celular, né? Criar um robozinho, criar projetos. Então essa questão da gente implementar a inteligência artificial, a tecnologia, né, embarcada nessas escolas, vai ser muito importante para a criançada. Tem criança, Jorge, que não tem noções básicas de língua portuguesa e matemática. Elas não conseguem essa compreensão porque precisa fazer com que isso aconteça. Então nós vamos buscar recursos em Brasília que são oriundos aí da manutenção do ensino fundamental, que é responsabilidade da Prefeitura de Belém, e vamos ampliar isso. As áreas de maior vulnerabilidade, nós vamos criar a escola em tempo integral, que eu acho importante fazer isso, vamos detectar. Belém tem aproximadamente 200 escolas, né, da nossa capital, são, se eu não me engano, 176 prédios particulares, os outros são as OCIPs, né? Quantas escolas tu acha que a gestão... Então não é a quantidade de escolas, né? Não, mas elas precisam funcionar. O teu plano de governo tem uma quantificação? A gente vai precisar conversar primeiro com o pessoal da Secretaria Municipal de Educação. Qualquer pessoa, né, que fale agora, vou fazer tantas escolas, não é assim. Nós temos que sentar primeiramente com os profissionais e dizer o que é que está acontecendo, o que é que nós podemos melhorar, o que é que nós podemos avançar, e aí isso vai acontecer quando a gente assumir a Prefeitura de Belém. Quando tiver dados
E isso, né? na hora, Reunidos, na, hora os na hora da técnicos. transição, que a gente for escolher e levar a nossa equipe técnica, a gente tem muitos profissionais, eu não vou falar nome agora de pessoas, porque eles têm medo de algumas retaliações. Mas nós temos gente da UFPA, nós temos gente da UFRA, nós temos professores capacitados, nós temos técnicos, né, que vão nos ajudar em todo esse processo. Tem jornalista bom também que vai trabalhar com a gente. Ou seja, nós vamos acabar com o cabidal de emprego e colocar pessoas capacitadas para nos ajudar a tocar essa cidade que o prefeito sozinho não consegue governar. Ele precisa de uma equipe e de pessoas que possam ajudar a fazer uma administração séria, decente, com competência. Jefferson, dentro dessa área, dessas duas grandes áreas, saúde e educação, existe um problema que precisa ser resolvido não só em Belém, como nas grandes capitais. Como prefeito eleito de Belém, a partir do dia 1º de janeiro, como é que tu pretendes trabalhar essa questão da democracia no processo de eleições diretas para diretores das escolas e a gestão dessas UBSs, dessas instituições que fazem parte da Prefeitura da Saúde? Vai ser os vereadores? Quem é que vai indicar os diretores Não disso? existe isso, absolutamente. Quem vai indicar é o povo, quem vai indicar são as pessoas que entendem do assunto, né, que serão capacitadas para isso. Porque hoje existe. Eu estou fazendo essa pergunta porque hoje existe uma crítica muito forte por parte das Diógenes, pessoas eu vou te falar para quem assumiu essa Eu prefeitura. vou te falar uma coisa né, aqui. Os últimos gestores. Eu né? vou te falar uma coisa aqui. Existem candidatos que têm mais de 9 partidos aliados com eles. Eu estou disputando com um candidato que é candidatura dele, do governador, de um deputado estadual, ou seja, de mais 9 partidos. E aí que eu te digo, cara, onde eles vão, né, embarcar essas pessoas? Eu estou com um único partido, não tenho rabo preso com ninguém. Nós vamos indicar pessoas capacitadas e técnicas, e se houver indicação política, que a gente não pode fugir disso, mas que sejam de pessoas capacitadas. Eu não vou colocar um relojoeiro, com todo o carinho e respeito que eu tenho com o relojoeiro, para tomar conta de uma educação. Né? Eu não vou colocar dentro de um hospital um mecânico que sabe consertar carro para comandar uma saúde. Eu não vou colocar, por exemplo, como aconteceu no pronto-socorro, né, um vigilante, com todo respeito aos vigilantes, mas para que seja um coordenador de direção do pronto-socorro que não sabe nem conversar com a gente. Eu não estou dizendo que o vigilante não sabe conversar. Muitas vezes não nem tem a é isso, né? capacidade São de entender. advogados, são administradores. Então, meu querido, a nossa gestão vai ser uma gestão técnica. Serão de tecnocratas, de pessoas capacitadas, de pessoas... Por exemplo, se você perguntar de saneamento, eu vou te responder já com relação a isso. Então, telespectadores, ouvintes, eleitores e amigos do Jefferson Lima, nós vamos colocar pessoas sérias e capacitadas para assumirem esses cargos de responsabilidade e fazer com que a cidade possa crescer e avançar com pessoas que tenham total capacidade para isso. Jefferson, Belém, como as grandes capitais, é uma megalópole já, e nós temos problemas de infraestrutura muito graves. Né? Como é que o teu plano de governo pretende enfrentar os problemas de infraestrutura na cidade? Por exemplo, nós temos aí grandes obras previstas por conta da COP, mas obras que não atendem muitas vezes a situação dramática que vivem os moradores da periferia. Né? Temos aí muitos projetos em andamento, outros ainda engavetados. E eu queria saber como é que o Jefferson Lima, candidato a prefeito, pretende cuidar dessas áreas que ainda são penalizadas pela falta de infraestrutura urbana. Olha, Só fazer um adendo, né? Ok. Segundo estudos, mais de 50% de Belém são formados por áreas periféricas, favelizadas, como a gente costuma dizer no resto do país. Olha, é um problema crônico, Diógenes, porque com o êxodo rural, muitas pessoas que tinham aquela ideia de vir para a capital para vencer na vida, foram chegando em Belém e muitos bairros foram sendo moradias desordenadas, né? Ocupações desordenadas, não chegou junto a pavimentação, não chegou junto o urbanismo, não chegou junto o tal de plano diretor. E aí as pessoas foram morando, né? Áreas de pequenos igarapés de rios que foram soterrados, colocados lá em tudo, e as pessoas foram morando e não chegou o progresso junto com isso. A gente tem um grave problema, por isso que você acabou de falar uma coisa muito séria.
da infraestrutura. Eu não consigo compreender como é que a gente consegue gastar 300 milhões na Doca de Souza Franco para a COP30, mais 300 e poucos milhões lá na Tamandaré. Não que eu seja contra isso, mas eu acho que nós temos que, né, olhar o que é prioridade, o que é urgência numa gestão pública, e fazer um investimento, por exemplo, no parque da cidade, que a Vale do Rio Doce, agora a Companhia Vale está fazendo, e não pensar por que a gente não canalizou essa verba para as periferias da nossa cidade. Por que a gente não levou esse progresso para as ruas da nossa periferia, né, de vários bairros que a gente está vendo que não tem pavimentação, que não tem a drenagem. Um problema muito sério, Diógenes. 80% do nosso esgoto não é tratado, irmão. Acabou de sair uma informação do Trata Brasil, dá uma olhada. Belém tem apenas 20% do seu esgotamento sanitário tratado, que é o centro da cidade. O Marizal, o pessoal que está lá no seu apartamentão, toma banho ou aperta a sua descarga, vai, desce, vai para a questão da caixa coletora e vai para o tratamento do esgoto. Mas o Tapanã não tem, a cabanagem não tem, o Guamá não tem. Nós estivemos numa caminhada hoje no bairro da Marambaia, meu amigo. As pessoas abrem a porta das suas casas e passa lá aquele fedor, aquela podridão do esgoto a céu aberto, não é tratado. Ou seja, as pessoas sofrem com as doenças que são vetoriais, oriundas de um esgotamento a céu aberto, zika, chikungunya, dengue, barriga d'água, e outras doenças que são oriundas, infelizmente, da falta de saneamento, por isso que atrapalha a questão da saúde. Então, nós vamos falar o seguinte: quando a gente ganhar essas eleições, eu quero conversar com essa Vale e perguntar: vem cá, vocês só têm dinheiro para fazer um parque? Não sou contra parque. Vocês só têm dinheiro para fazer uma usina da paz, que não foi o governo que fez? Foi a Vale que fez essa parada. Vocês não têm recurso para me ajudar na periferia? Vocês não têm recurso para me ajudar a fazer com que o canal ali do bairro da Marambaia, do Água Cristal, possa ter uma água tratada, que a gente possa ver a garça voando numa água limpa, olhar peixe nadando ali? A gente não consegue fazer isso. São Paulo conseguiu enfrentar com o Tietê, até hoje está resolvendo. A gente não tem. Nós temos 65 canais. Nós temos 15 bacias hidrográficas e todos os canais estão contaminados. Por quê? Porque não se tratou o esgotamento sanitário. Tudo é jogado lá e a gente vê aquela podridão horrível. Então, a gente ganhando, eu vou chamar essa parceria público-privada e perguntar para a Vale se a gente pode parar um pouquinho de fazer um parque e se a gente pode levar saneamento e infraestrutura para essas pessoas. Somado a isso, eu vou a Brasília buscar recursos. E outra coisa, nós assinamos uma carta compromisso com a Associação dos Engenheiros Sanitaristas do Pará, que são pessoas do CREA, são entidades que vêm aí, por exemplo, da UFPA. Eu assinei a carta compromisso e vou deixar a CESAM na mão deles. Quero deixar bem claro isso aqui, tá? Nós vamos entregar a CESAM nas mãos dessa entidade e eles vão eleger quem será o cara que vai resolver, porque eles falaram para mim que sabem tudo de saneamento. Então eu vou chamá-los, meu amigo. Toma, tá aqui o abacaxi. Resolve a parada para mim. Esse aqui é o Jefferson Lima, candidato a prefeito de Belém, participando do Podercast. E a gente volta daqui a pouquinho com mais um bloco, dando seguimento às entrevistas com todos os candidatos de Belém no Podercast, transmitido ao vivo pela TVC, canal 9.1 e pelo portal Estado Pará Online. Aguarde só mais um minuto. Estamos de volta com mais um bloco do Podercast, entrevistando hoje Jefferson Lima, candidato a prefeito de Belém. Jefferson, nós estamos falando agora sobre infraestrutura, mas ao mesmo tempo, Belém ainda precisa resolver um grave problema instalado no município, na capital paraense, que é a falta de segurança. A segurança pública é uma responsabilidade, em tese, do Estado brasileiro, que quer dizer governo federal, estadual e municipal. Mas a segurança pública, mesmo como política pública, ela está mais voltada ao governo do Estado. No entanto, a Prefeitura tem aí a Guarda Municipal, que deveria cuidar ou cuida da questão da segurança dos logradouros municipais. Ao mesmo tempo, a questão da iluminação pública e outras obrigações da Prefeitura também corroboram
para que a vida do cidadão belenense possa ser mais tranquila. Como é que tu pretendes, caso seja eleito, resolver isso, ajudar a resolver a questão da segurança pública em Belém? Diógenes, a Prefeitura de Belém, ela também pode colaborar com a segurança pública com a sua guarda municipal. Hoje, numa caminhada pela parte da manhã, eu me encontrei com um guarda municipal que não quis se identificar e ele me parabenizou pelo meu projeto, que a gente primeiro vai mudar a nomenclatura, né? Nós vamos transformar a guarda municipal em guarda civil, né? Será chamada de Guarda Civil de Belém. A exemplo da GCM de São Paulo, que é a Guarda Civil Metropolitana. Bom, mudando a nomenclatura, a gente já dá como é que eu posso falar? A gente dá um aporte, a gente dá uma força, a gente dá um upgrade para os nossos guardas civis. Eles vão ser valorizados, estão reclamando que não recebem nenhum tipo de benefício. Eles reclamam do quartel deles, que era o QG, que eles chamavam de QG da Guarda Municipal, que era ali na Pedro Álvares Cabral, que foi completamente deteriorado, você sabe. Né? Estão sem sede, né? Não, eles alugaram um prédio comercial aqui na... Quer dizer, sem sede própria, no caso. Aqui no centro comercial eles alugaram um prédio que a gente vê as viaturas do lado de fora, em cima das calçadas. Quer dizer, isso é um absurdo que está acontecendo. E eu te pergunto para o telespectador, você está vendo a Guarda Municipal na rua? Você está vendo a Guarda Municipal nos logradouros públicos? Eu lembro na época do Hélio Gueiros, carinhosamente conhecido como Papudinho, saudoso Hélio Gueiros, que você ia na Praça da República e no coreto lá tinha os guardas municipais dando volta, dando balão. Você via a Guarda Municipal em torno do Bosque Rodrigues Alves. Você viu o guarda municipal na Praça Batista Campos, você viu o guarda municipal nas ruas, né, fazendo a ronda para ser um braço de extensão à segurança pública da nossa capital, mas infelizmente eles foram desvalorizados, eles foram ofuscados e a gente vai voltar com a autoestima. Você que é guarda municipal, te prepara que vem aí a Guarda Civil de Belém e vamos fazer concurso público. Concurso público para que nós possamos ter aí o efetivo, que é o piso, o teto, né, que se exige até 2.000 guardas municipais. Hoje nós temos 1.170 guardas, se eu não me engano são 1.000 homens e 170 mulheres, né, que eu não sei onde elas estão, não sei onde estão, esse quantitativo está lá no site da prefeitura, mas o mais importante é fazer com que esses guardas voltem a ser visíveis, porque eles são agora invisíveis, não porque querem, mas infelizmente pela falta de olhar, pela falta de compromisso da Prefeitura de Belém. Então eles vão ter um novo fardamento, eles vão ter treinamento com a Polícia Militar, nós vamos fazer uma cooperação técnica com o Exército, porque o Exército também preparou a guarda lá de São Paulo, e nós vamos ter uma guarda firme, que vai fazer ronda nos bairros, fazer ronda nas escolas, e atrelado a isso, você foi muito feliz em dizer, Diógenes, que nós precisamos iluminar a cidade. A gente passa em muitos bairros ainda que um poste está aceso, outro está apagado. Outro tem uma lâmpada de LED, outro não tem nada. Ou seja, iluminar a cidade, dar clareza na cidade, colocar câmeras, né, que a gente possa também ter o nosso sistema integrado com o CIOP, para que nós identifiquemos os delitos, os assaltos, e que a guarda tenha poder também de polícia. No exato momento que a polícia não aparecer, ele está preparado, né, para repreender o crime, para levar para uma delegacia, para fazer as primeiras ocorrências, e nós vamos dar esse upgrade. A feira da 25 vai funcionar 24 horas, com a guarda municipal. O Ver o Peso funciona com a segurança particular, vamos colocar a guarda municipal no Ver o Peso. Se você gosta de fazer sua caminhada de madrugada, fica tranquilo que você vai ter agora a guarda municipal sendo um aporte da segurança para o cidadão. É óbvio que o problema da violência não se resolve só com polícia, não se resolve só com ações condenatórias. Nós precisamos oferecer oportunidades para a população, sobretudo a população mais jovem, né, que às vezes é atraída pelo crime, pelo tráfico de drogas, enfim, pelas facilidades, né, que a contravenção oferece. Como é que tu pretende, Jefferson, caso seja eleito prefeito de Belém, e te comunicando aqui com nossos telespectadores e seguidores, oferecer geração de emprego e renda à população e, ao mesmo tempo, gerar o desenvolvimento econômico numa capital
que praticamente não tem indústria, não tem um polo industrial né, incentivado, não tem um empreendedorismo ainda latente como se vê em outras capitais. Olha, o Diógenes, na verdade, a segurança passa atrelada às políticas públicas, né? Então, nós vamos ter que reforçar, primeiramente, os CRAs, que são os Centros de Referência e Assistência Social, que não estão funcionando, né? A gente percebe muito isso aí. O CRAS é muito importante para que a gente possa perceber quantos jovens não estão frequentando escola, quantos jovens precisam fazer testes e cursos de capacitação profissional. E a gente vai fazer isso implementando parcerias com o SENAC, com o SEBRAE, com o SENAI também a gente pode fazer essas parcerias com convênios com eles. Eu lembro muito bem, na época do saudoso Gerson Pérez, que ele utilizava as carretas do Senai. Essas carretas chegavam para fazer curso de costura, curso de culinária, de bolo, de fazer bolo, né? Carretas com computadores para que o jovem pudesse fazer curso de informática ali dentro daquele bairro, as carretas itinerantes. E nós vamos conseguir resgatar tudo isso para fazer com que o jovem se sinta valorizado. Isso é a partir de convênios, né? Convênios se pode fazer. Mas em relação a recursos próprios? A prefeitura pode fazer isso também, né? Chamando, por exemplo, as empresas para que eles contratem esse jovem com a parceria com o jovem aprendiz do governo federal, e está todo mundo calado, a gente não está vendo esse desenvolvimento. E, além disso, buscar, por exemplo, as igrejas, associações de bairro, para que a gente possa pegar essa estrutura e levar lá os cursos, né, para mulheres, para homens, para os adolescentes. Qualificação profissional. Qualificação profissional é o tema do momento, para que a pessoa diga, olha, eu sei fazer alguma coisa. Eu vejo muita gente, quando eu trabalho na rádio, me procurar, adolescente, pô, Jefferson, arruma um emprego para mim, ou então a mãe fala, arruma um emprego para o meu filho, o que ele sabe fazer? Não, qualquer coisa serve. Eu digo, não existe curso de qualquer coisa. Até para varrer você tem que saber fazer. Ele sabe dirigir? Ele sabe dirigir uma empilhadeira? Ele sabe manusear um equipamento, um computador, uma operação de caixa? Não sabe. Então, ele precisa se capacitar, se qualificar. Então, nós vamos gerar essas qualificações, esses cursos de qualificações a partir de associações, de espaços de bairro, de igrejas, ou a prefeitura vai criar esse ambiente para que nós possamos levar essa qualificação e fazer o jovem ter uma vida feliz. A questão do saneamento em Belém, ela é muito grave, né? Belém é uma das capitais que é cercada por rios, ou então foi fundada no meio de rios e igarapés. Muito se ouve falar de que os números de saneamento da região metropolitana são dos mais baixos do país, mas não se vê solução para isso. Como é que a campanha do Jefferson Lima está tratando disso? Já que é uma campanha que... Você está falando de saneamento? Saneamento, tratamento de lixo, resíduo sólido, a questão de como lidar com as cooperativas, associações de moradores, que são tópicos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que inclusive, Jefferson, sabedor disso, instituiu o ano de 2014 como um prazo, né? De 2004, quando foi instituído, até 2014, deu um prazo de 10 anos, para que todas as cidades brasileiras, municípios brasileiros, são 9.964 municípios, não, 5.964 municípios, para que todos se adequassem a essa política pública chamada de Plano Nacional, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E a gente vê o aterro sanitário de Marituba, né, aí um processo que se estende aí há anos. Os empresários não querem mais receber o lixo que se diz resíduo sólido, desses 3 municípios, assim como o transporte público. A questão dos resíduos sólidos é um problema que precisa ser enfrentado não só pelas prefeituras, mas também pelo governo do estado, e a gente vê um grande imbróglio aí, e a solução aí desse negócio mais distante do que a gente imagina. Como é que tu, prefeito de Belém, pretende enfrentar esse problema? Bom, você falou a temática meio ambiente, que é muito importante isso. Falando de saneamento, só para eu ratificar, né, confirmar, nós assinamos uma carta compromisso com a Associação de Engenheiros Sanitaristas do Estado do Pará, que vão nos ajudar com isso. Ponto. A questão do lixo, você falou muito bem, eu acompanhei de perto isso, inclusive fui questionar o Ministério Público
porque quando veio esse Plano Nacional dos Resíduos Sólidos, pedindo a erradicação dos lixões a céu aberto, começou em 2014, pulou para 2015, depois 2019, depois 2020 e agora, salvo engano, 2025. Isso mostrou um enfraquecimento de quem estava cobrando isso, né, com a malversação, podemos dizer assim, com esse dinheiro público, porque acabaram entendendo que a Guamá Tratamento não quis mais aceitar, meu irmão, porque 15 milhões a prefeitura não passou mais para eles. Estava muito bonito quando caía no cofrinho lá 15 milhões. Isso é muito dinheiro para você pegar, por exemplo, um material que pode ser reciclado. Se você for aqui no Curioltinga, meu irmão, você vai ver a quantidade de pessoas que tem uma barraquinha, uma casinha de madeira cheia de plástico, cheia de material reciclado. E eles vendem para as empresas por conta própria. A prefeitura faz vista cega para essas pessoas, né? E isso vem acontecendo não só nesse governo, pelo governo do Zenaldo também, que jogava tudo no lixão do Aurá, e depois o Ministério Público falou, olha, não se pode mais jogar lixo no lixão do Aurá. E para lá ia plástico, para lá ia todos os materiais que podem ser reutilizados, que podem ser reciclados. A associação de catadores que realmente estavam ali pegando aquele material de cima do lixão para vender na rua, já que nós poderíamos fazer isso preventivamente. Com a coleta seletiva. Com a coleta seletiva, meu irmão. Isso tem que ser nos condomínios, dentro de casa. A prefeitura deve oferecer já um equipamento, sei lá, o famoso lixeiro separado, dentro das casas. Também, você pega, meu amigo, olha, hoje na casa da pessoa, ela compra o fast food, ela compra uma comida e joga o orgânico, joga a comida, mistura com uma garrafa, tudo junto, joga vidro, joga tudo, embala no plástico, enrola, o cara pega, joga dentro do carro, aquele lixão pega, vai comprimindo e joga no lixão de Marituba. Olha que absurdo. Nós saímos do lixão do Aurá porque estava comprometendo o meio ambiente, adoecendo as pessoas que moravam em torno, os catadores do lixão também estavam adoecendo, com doenças hepáticas, pessoas com hepatite, inclusive, por conta desses problemas no fígado, né, respirando aquele churume, sem necessidade nenhuma. Por quê? Porque os olhões que pagavam para as empresas, não sei quem se beneficiava com isso, jogava tudo e ficavam toneladas de lixo que deveriam ser evitados com a coleta seletiva. Eu lembro que ali no canal São Joaquim, bem ao lado, tinha o centro de triagem, né? Onde as pessoas recebiam, iam separando, e a associação de catadores iam ganhando sua graninha e iam mandando para as empresas que compravam esse reciclado. Parece que foi mais negócio você pegar uma empresa, né, para pegar esse lixo, colocar nos caminhões e ganhar pela tonelada, Diógenes. Olha que absurdo. O dinheiro que era para ser... Quando você consegue segurar esse material reciclado para não ir para o lixão, você diminui o lixão, você faz o catador ganhar o dinheiro dele, você gera emprego e renda e melhora o meio ambiente. Nós vamos trabalhar com consciência, vamos chamar os catadores de recicláveis, vamos chamar essa empresa aí, essa tal de Ciclos, para saber como é que essa história toda aí, desse investimento milionário que a prefeitura fala que acabou com a máfia do lixo, mas não acabou com a máfia de se jogar lixo no lixão de Marituba, que é outro problema, porque lá se joga o lixo de Ananindeua, de Belém e de Marituba. Ou seja, eles devastaram a floresta Uriboca, eles comprometeram o rio. Eu tinha lá meu grande amigo André Nunes, não sei se você conhece, que era o dono do Terra do Meio. Pô, claro. Ele infartou, cara. O André Nunes morreu, ele infartou, doente. Até porque chorava. Ele não era só um empresário, né? Ele era um defensor ambiental, cara. O André Nunes é um ambientalista, um cara tinha Igarapé ali na frente. Ele falou, Jefferson, estão acabando com o Rio Uriboca. Começou um pedacinho, e essa Guamá Tratamento, eu acho que é Guamá Desmatamento, começou a derrubar a floresta aos olhos dos vereadores de Marituba, aos olhos dos vereadores de Belém. Dos deputados. Todo mundo se governo, calou. né? O projeto passou sem nenhuma especificação técnica e o Ministério Público foi acionado depois pelos moradores para entender quem liberou um projeto como esse. Até hoje o Ministério Público já propôs vários taques. Não tem. Até hoje a gente está sem solução para isso. O certo seria chamar a Prefeitura de Ananindeua, Marituba, para conversar. Nós temos, por exemplo, o Distrito Industrial, que poderíamos pensar numa usina de incineração, junto com as 3 prefeituras. Mas é muito caro, então bora ver um projeto que se possa pensar nisso. Mas tem as usinas de compostagem,
que são aquelas que transformam Mas são caros também, né? Não, mas o que é caro? Se você paga 30 milhões, a prefeitura paga 30 milhões, eu acho que não sei se é anualmente ou mensalmente, meu diretor. 30 milhões anual, cara, é muito dinheiro. Ou seja, é mais fácil jogar um lixo para ficar lá acumulando, deteriorando o meio ambiente, comprometendo o lençol freático. E há denúncias que eu escuto há anos, Jefferson, de que o lixo, os caminhões de lixo, antes de chegarem na balança que pesa, né? Pronto. Porque as empresas elas recebem por tonelada de lixo Pronto. coletado. É isso aí. Ela recebe um jato de água para o lixo pesar mais. Pronto. Você vão colocando as lonas em cima, cara, e vai virando montanha de lixo e não sabe quando isso vai se deteriorar. Porque o vai vidro, passar o plástico, o quê? passa quantos anos? Nem os meus bisnetos vão conseguir ver essa coisa. Se nós não tivermos a consciência agora de dar um break nisso, e começar a fazer coleta seletiva, colocar os ecopontos, né? A gente criar essa associação dos catadores de recicláveis para que eles possam nos ajudar. Já tem, mas é muito pequena, muito tímida. Nós vamos ampliar isso. Entendi. Nós vamos ampliar isso e conseguir fazer em tempo recorde esse freio e chamar o pessoal da SEMA, chamar os ambientalistas para conversar. Gente, qual é a melhor maneira de resolver isso? Nós temos lá em Outeiro o Distrito Industrial do Outeiro. Você sabe disso, que é ali perto daquela curva da Maracacuera. E bora pensar numa usina, meu irmão, de compostagem ou de compactação, aquela que vai compactando o que é alumínio, o que é plástico, o que é madeira. Mandando para a indústria de reutilização. Mandando direto para as indústrias, a prefeitura ganhando de recicláveis e pagando o catador que será sócio da prefeitura, será nosso sócio. Muito bem. Jefferson, um problema da região metropolitana também que precisa ser discutido não só pelo prefeito de Belém, mas uma união com Marituba, Ananindeua, é a questão do transporte, assim como do resíduo sólido. Tu, eleito prefeito, como é que tu pretende resolver esse problema do transporte? Mas além do transporte, eu quero discutir contigo a questão da mobilidade urbana. Quais são as propostas que tu tem para essa área no teu plano de governo? Bom, primeiro a gente tem que pensar que o transporte público, ele se interage com a região metropolitana. Claro. Eu não posso pensar só em Belém, porque as pessoas também vão para Ananindeua, pegam a BR, vão para Santa Isabel, vão para Mosqueiro, vão para Marituba. Vem de lá para cá. Vem de lá para cá. A gente tem que pensar o seguinte, cadê esses 300 ônibus? Que parece que estava ali meio que represado por alguns empresários em detrimento a alguns candidatos, em favorecimento a alguns candidatos. Conversar com o futuro prefeito ou prefeita de Ananindeua, de Marituba, para saber como é que a gente vai integrar isso. Segundo, Jorge, pode ser um sonho, mas não é uma utopia. A gente tem que pensar em trazer um VLT para cá, que é o veículo leve sob trilho. E a gente conversar até com o Santa Isabel, não é? E utilizar o terminal rodoviário daqui, de São Brás, para que ele possa ser uma zona alimentadora desses passageiros. Mas enquanto a gente não consegue implementar o VLT, que eu acho que seria muito importante, que são aquelas forquilhas que passa por cima, não é metrô de superfície, ele passa por cima, em São Paulo já aconteceu suspenso, né? O transporte suspenso. E todo mundo ganha com isso. Mais barato. Ajudar as cooperativas de vans, para saber aqueles que querem trabalhar para organizar isso, porque eles são os agentes que ajudam as pessoas a fazer essa trafegabilidade, porque, por exemplo, tem bairro que o ônibus não chega, porra. Se tu fores lá, por exemplo, no Bengui agora, eu estava fazendo uma caminhada lá e fiquei observando uma parada de ônibus, cara, 30 minutos, 40 minutos para passar um ônibus lá, e a senhorinha lá, tadinha, sofrendo, e além disso não tem parada coberta, né? Tem que se pensar em transporte público, tem que pensar também em quem espera ali naquele sinal, pega, porra, a sombra de um poste, fica atrás de um poste, daquele sol escaldante, Belém tá quente pra caramba. Então a gente vai conversar com as prefeituras de Belém, que sou eu, óbvio, o prefeito, Ananindeua e Marituba, para saber como é que nós vamos fazer essa questão do transporte. Outra coisa, o BRT não funciona, cara. O BRT na Augusto Montenegro é uma porcaria, gastaram uma grana e não serve para nada. Aquele cimentão ali que gastaram milhões para o ônibus passar para lá e para cá e não resolveu a vida de quem mora na Maracacuera, de quem mora em Coraci, de quem mora no Cordeiro de Farias, de quem mora dentro do Tapanã. Então nós vamos sentar para conversar com os empresários, conversar com o usuário do transporte público e ver a melhor maneira de resolver transporte público. Agora, a mobilidade urbana, nós precisamos abrir mais vias,
Precisamos chamar cadê o pessoal da CEMOB que só quer fazer blitz para poder botar o coitado, o motoqueiro, o mototaxista, perseguir o mototaxista, colocar as motos em cima dos reboques e sair levando como se eles fossem os grandes multadores. Mas cadê o guarda para apitar na fluidez do trânsito? Você passa nas ruas transversais, os sinais estão queimados, ninguém aparece por lá. Horários de pico, por exemplo, 7 da manhã, 6 da tarde, você não vê mais um guarda de trânsito para poder fazer a fluidez. Nós vamos colocar esse pessoal para trabalhar. Os amarelinhos vão voltar não para multar, mas para dar fluidez no nosso trânsito. Jefferson, nós estamos chegando já para o final da nossa entrevista. Tem um último tópico, que é a questão da participação cidadã, que foi promulgada dentro da nossa Constituição, e também da transparência pública. Como é que o teu governo, caso seja eleito, pretende lidar com esses dois temas importantíssimos? Ô Jorge, nós já temos os órgãos de controle, de fiscalização, nós temos a lei de responsabilidade fiscal, nós temos o próprio Ministério Público, nós temos as lupas. O problema todo é que esse sistema da Prefeitura de Belém, quando você vai lá para tentar descobrir... portal da transparência. Não tem transparência. É o portal sem transparência. Então nós vamos chamar pessoas capacitadas na área tecnológica para dizer o seguinte, olha, uma criança vai poder apertar e ver aqui quanto é que entrou para a educação, quanto foi que entrou para a saúde, quanto é que tem para saneamento. Salário e a participação, do esse prefeito. negócio que a prefeitura desse prefeito faz aí, que como é que eles chamam de participação? Eles inventaram o nome aí, que as pessoas participam do planejamento da cidade, isso é mentira. Né? Essa é mentira, negócio de fazer plenária para o pessoal escolher o que se faz com o dinheiro. Eu pergunto quem foi que participou para dizer, olha, eu quero verba para fazer uma praça, eu quero verba para fazer mais um posto de saúde. A participação popular vai acontecer no nosso projeto, porque quando você faz o plano plurianual, que tudo começa no plano de governo, né? O plano de governo, ele é um instrumento de comunicação com a sociedade, ou seja, eu trago um cesto de bens públicos para a população dizer, eu gosto desse plano de governo do Jefferson, mas nós vamos para o plano plurianual, para depois ver as diretrizes que serão colocadas nesse projeto. A população vai participar comigo desde o processo da elaboração desse plano plurianual para dizer que o que nós vamos fazer com 5 bilhões e 300, né? Sabemos que tem um percentual para a saúde, o percentual para a educação, mas nós temos que olhar a sociedade como o nosso sócio, né? O eleitor, o cidadão, ele é dono do dinheiro, ele que paga imposto. Então ele vai decidir com a gente o que nós vamos fazer com o orçamento da nossa capital. Jefferson, eu queria que tu aproveitasse aqui os minutos finais para dialogar diretamente com o teu eleitor, né, com os eleitores de Belém, e falar um pouco mais abertamente sobre tuas ideias, tuas críticas em relação aos concorrentes, à atual gestão, o que tu quiseres falar nesse momento que nós estamos nos despedindo, né? Ainda temos aí 5 minutos de entrevista para que tu fiques à vontade para falar sobre tuas propostas e o que tu tiveres interesse. Jorge, primeiro eu quero te agradecer, dizer que você é um sobrevivente no meio dessa situação tão vexatória que é a política do nosso país, de alguns segmentos que perseguem jornalistas, né, que tentam de alguma forma avacalhar, achincalhar aquelas pessoas que querem falar a verdade. Eu nunca me curvei a críticas, né, eu estou aqui agora como candidato a prefeito de Belém, não estou na condição nem de repórter, nem de apresentador, nem de radialista, respeitando você, a todas as pessoas que me convidaram. Óbvio que algumas perguntas capciosas terão respostas também, né, do mesmo nível. Que mas não foi aqui, nenhuma. Não foi aqui, e se fosse, nós conversaríamos numa boa. Claro. Você é uma pessoa muito inteligente. E quero dizer que o nosso plano de governo é um plano de governo que tem mais de 130 páginas que estão lá no TSE, você pode olhar, acompanhar com a gente. São projetos execuíveis, né? Lógico, o plano é plano, algumas coisas podem mudar, podem ser acrescentadas, podem ser tiradas, só que a gente coloca um plano para que isso aconteça. E caso eleitas, algumas podem até surgirem antes, né? Independente de... Né? É isso mesmo. E agradecer às pessoas porque elas estão começando a compreender que eu não sou apenas um repórter. Eu sou muito mais do que isso. Sou um cara que luta, que acorda de madrugada, que vai à feira, que visita os postos de saúde, que leva uma cadeira de roda para quem está necessitado, que vai lutar, que vai gritar, que vai mostrar a realidade do povo. Não é apenas um exibicionismo, porque, na verdade, isso é uma missão na minha vida, irmão. Eu não estou aqui para fazer nenhum tipo de
de apresentação para as pessoas. Coitado desse cara, não é isso não, cara. Eu sou batalhador, eu trabalhei desde cedo, desde os 9 anos de idade. Meu pai separou da minha mãe, eu tive que sair com isopor de picolé para vender. Existia um projeto chamado Pequeno Vendedor naquela época, onde as igrejas chamavam as crianças, né, e os pais assinavam um documento e a gente vendia picolé no entorno, o padre enchia lá o nosso isoporzinho e a gente já tinha noção do que era empreender. Eu sempre fui empreendedor na minha vida. Fui trabalhar numa taberna, né, e quando acabava o horário de 11 horas, tinha que correr para estudar na escola Rodrigues Pinagés, lá na Travessa do Chaco, né, para merendar rapidinho lá, aquela bolacha Maria, aquele leite Chiara, voltava para trabalhar mais uma vez. Então eu sou trabalhador desde cedo. Conheço os problemas da minha cidade, sei das deficiências que acontecem nos nossos bairros, tenho uma equipe capacitada, o meu partido, graças a Deus, colocou pessoas muito capacitadas, muita gente está se somando ao nosso projeto, está se juntando com a gente, então as pessoas vão ter um Jefferson Lima trabalhador, consciente, preparado. Vou fazer 50 anos de idade, não sou mais nenhuma criança, nem um adolescente, aprendi muito com a minha vida, corrigi alguns erros e carrego comigo a humildade de reconhecer que sozinho eu não vou conseguir fazer as coisas sozinho. Vou conseguir sim com o apoio do povo, com a colaboração das pessoas, com a participação técnica de pessoas capacitadas e vamos fazer uma Belém do bem, com projetos verdadeiros, com as coisas acontecendo e com a maior transparência para o nosso povo da capital. Jefferson, eu te agradeço a presença de novo aqui. Obrigado, Jorge. A participação num momento como esse, faltando aí pouco menos de 3 semanas para a eleição, favorece a população de conhecer os candidatos, conhecer a sua história, as propostas, e ao mesmo tempo oportuniza com que todos os concorrentes possam expor suas ideias. O objetivo do portal Estado para Online, do Podercast, junto com essa parceria com a TVC Belém, é fazer com que você, telespectador, seguidor, internauta, conheça os candidatos, saibam suas propostas, em vez de ficar nessa provocação de instigar o candidato, falar dos adversários, ou então tocar em assuntos sensíveis sobre a vida pessoal ou de problemas, né, que o candidato tenha, não é o nosso interesse. O nosso interesse é promover uma conversa franca, aberta, sobre proposições, sobre história e assuntos relevantes para que o eleitor possa, no final das contas, Jefferson, escolher melhor o seu candidato. Claro. Então, nós temos uma campanha, na minha opinião, um processo eleitoral em aberto. Nós temos um índice muito alto de indecisos, né? As pesquisas, todas as pesquisas mostram isso. E é importante dizer que até o dia da eleição, agora no início de outubro, o jogo ainda está rolando. Não existe ninguém eleito até lá. Então, eu quero agradecer novamente a tua presença, né? Dizer que é com grande satisfação que a gente recebe aqui e agradecer também a sua audiência, seja na TVC Belém, ou então nas redes sociais do Podercast e do Estado para Online, que transmite um podcast único, exclusivo, pioneiro aqui na região metropolitana, na região norte, porque ele se apresenta nas multitelas. Tanto você na televisão quanto o internauta, caso queira rever, né, pode fazê-lo, porque nós estamos oportunizando a população, a sociedade, a conhecer os candidatos que disputam a prefeitura, o cargo máximo na gestão municipal da principal capital amazônica. Capital essa que vai receber a COP30, né, um grande evento. A gente acabou não conversando, mas teremos outras oportunidades, sem dúvida. E eu quero agradecer a equipe de comunicação, marketing, a coordenação da campanha, a pessoa do Cláudio, por ter trazido o Jefferson Lima aqui para a gente poder conversar com o candidato do Podemos. Muito obrigado, Jefferson, novamente. Obrigado, Jorge. Obrigado e fiquem com Deus e até o próximo Podercast.